Professor e engenheiro Thiago Endet aqui trazendo mais um vídeo para esse canal. Antes de entrar no conteúdo estabelecido para esse vídeo, eu vou pedir para vocês darem um joinha para poder fazer com que o YouTube entenda que este vídeo é bacana e transmita ele para o maior número de pessoas interessadas na temática possível. Também, não menos importante, eu vou pedir para vocês se inscrever logo aqui no botão abaixo para poder fortalecer a continuidade da produção de conteúdos para este canal. Ok? Então o assunto proposto para este vídeo é classificação dos agentes biológicos de acordo com o seu grau de risco. Para tanto, precisarei trazer também alguns conceitos essenciais, como infectividade, imunogenicidade, patogenicidade e virulência, bem como aproveitarei esta oportunidade para poder diferenciar conceitos de pandemia, epidemia e endemia, levando em consideração tudo isso que nós estamos passando em relação ao coronavírus, o Covid-19, estarei falando detalhadamente sobre esses assuntos. Só vou ressaltar aqui que o objetivo desse vídeo não é falar sobre o coronavírus, e sim sobre agentes biológicos como um todo, tá bom? Vou compartilhar minha tela conforme sempre faço. Vamos lá! No que diz respeito aos agentes biológicos, em suma, eles são subdivididos em dois grandes grupos que estão relacionados com o seu tamanho. Nós temos os agentes biológicos de tamanhos microscópicos e os macroscópicos, sendo que os macroscópicos são aqueles que a gente consegue enxergar a olho nu. E os microscópicos são aqueles que precisamos de aparelhos como o microscópico para poder enxergá-lo. E o que são agentes biológicos para fins de exposição ocupacional? Lá na antiga NR9, que tratava do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, em seu subitem 9.1.5.3, estabelecia para a gente que consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Cabe ressaltar aqui que a NR9 ela teve seu nome alterado e seu texto alterado também. Hoje ela se chama Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Ufa, nome grande, né? E a NR32, que é aquela que trata da segurança e saúde em serviços de saúde, estabelece que consideram-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de célula, os parasitas, as toxinas e os príons. Nós temos um leque muito grande do que pode ser considerado agentes biológicos quando tem essa palavrinha outros. Mas em suma nós temos aqui como agentes biológicos de tamanho microscópico as bactérias, por exemplo, os fungos que podem ser de tamanho microscópico e também algumas espécies de tamanhos macroscópicos. Nós temos os bacilos. Bacilos são bactérias em formato de bastão. Nós temos os parasitas que podem ser de tamanho microscópico e algumas espécies de tamanhos macroscópicos. Nós temos os protozoários, nós temos os vírus e outros conforme deixa o leque aberto de possibilidades. Um conceito muito importante que precisamos ter em mente é o da infectividade. O que quer dizer infectividade? É a capacidade do micro-organismo, todos aqueles que eu expliquei no slide anterior, de penetrar, de desenvolver, de multiplicar no hospedeiro, ocasionando infecção. É a capacidade do micro-organismo entrar no corpo do indivíduo e ali se desenvolver. Trouxe para vocês dois exemplos, um de alta infectividade e um de baixa infectividade. Nós temos o vírus da gripe, por exemplo, ele tem alta infectividade e facilmente se transmite às pessoas suscetíveis. E em contrapartida, nós temos os fungos de uma forma geral que têm baixa infectividade. Ressalto, de uma forma geral. Eles estão presentes no ambiente e dificilmente se instalam e se multiplicam no organismo do homem. No que diz respeito ao Covid-19, o coronavírus, ele tem uma
alta infectividade, uma altíssima infectividade. Ele se transmite muito facilmente às pessoas. E outro conceito é a patogenicidade, que eu falei lá no princípio do vídeo, que estaria trazendo para vocês, é a capacidade de, após penetrar no organismo humano, causar a doença, causar sinais e sintomas. Trouxe para vocês, conforme fiz no slide anterior, dois exemplos, um de alta patogenicidade e um de baixa patogenicidade. O vírus do sarampo, por exemplo, ele tem alta patogenicidade. Quase todo mundo pega o vírus e desenvolve a doença. Ressalto aqui que hoje nós temos medidas extremamente profiláticas e eficientes, que é através da vacinação. Sarampo, ele tinha sido erradicado. Nós vimos em 2019 que a doença começou a aparecer novamente no país. Extremamente importante cuidar da imunização através da vacinação. E um de baixa patogenicidade é o vírus da poliomielite, que causa paralisia infantil. Ele tem baixa patogenicidade. Das pessoas que pegam o vírus, somente cerca de 1 em cada 100 desenvolve a doença, ou seja, 1%. E o Covid-19, ele tem patogenicidade média a baixa. Nós vimos no mundo, estatisticamente falando, que a grande e imensa maioria dos casos vão apresentar sintomas baixos, vão apresentar às vezes sintomas nenhum, vão estar assintomáticos. Então é um vírus de altíssima infectividade, mas de patogenicidade média a baixa. Cabe ressaltar que mesmo a pessoa sendo assintomática, mas sendo portadora do vírus, ela vai transmitir esse vírus. E no que diz respeito aqui a poliomielite, a paralisia infantil, hoje em dia também nós temos medidas extremamente profiláticas e eficientes através da vacinação, através da imunização. Um outro conceito extremamente importante para trazer para vocês aqui é o conceito de virulência. O que quer dizer isso? É a força destrutiva do micro-organismo no corpo do indivíduo. Indica a alta capacidade de letalidade, a alta capacidade daquele micro-organismo matar a pessoa. Temos, por exemplo, aqui duas situações, uma de baixa virulência e uma de alta virulência. Como exemplo de alta virulência, nós temos o vírus Ebola. Nós vimos anos atrás aí acontecendo um problema no mundial com Ebola. Graças a Deus isso foi contido e não veio até o nosso país também. Ele tem altíssima virulência, mata praticamente todo mundo que foi infectado com ele. Em contrapartida, nós temos o vírus do sarampo, que tem alta infectividade, alta patogenicidade e baixíssima virulência. É muito raro morte por sarampo, só quando há complicadores, como por exemplo a desnutrição. E no que diz respeito ao Covid-19, nós temos um vírus de altíssima infectividade, de transmissibilidade alta, de patogenicidade média a baixa e de virulência média a baixa também. Pelas estatísticas mundiais, nós temos em torno de 3 a 5% dos casos evoluindo para óbito. E tudo isso está levando em consideração as questões dos sistemas de saúde não ter a possibilidade de tratar todo mundo que pegou a doença ao mesmo tempo. Haja vista que é uma doença de altíssima infectividade, de transmissibilidade extremamente alta. Vimos que a patogenicidade dela é de moderada a baixa, muitas pessoas não vão apresentar sintomas, mas vão transmitir a doença, e a virulência dela não é alta sim. Entretanto, muitas pessoas se infectando ao mesmo tempo, os sistemas de saúde eles não vão conseguir tratá-las igual eu falei, não vai ter suporte para todo mundo. Outro conceito importante para a gente poder compreender a classificação dos agentes biológicos quanto ao seu grau de risco é o da imunogenicidade, que é a capacidade de criar resistência ao agente biológico. Imunidade, resposta imune. O vírus do sarampo e o vírus da gripe são dois exemplos que eu estou trazendo para vocês para a gente discorrer sobre isso. Vírus do sarampo, por exemplo, sarampo, rubéola, cachumba. Alta imunogenicidade. Se pegou, não pega mais. O corpo da pessoa adquire uma resposta imunológica contra esses agentes biológicos. O vírus da gripe, por exemplo, ele tem baixa imunogenicidade. É uma imunidade temporária. Pegou, pega novamente. A gente não consegue tratar a gripe, a gente consegue tratar os sinais e sintomas da gripe.
No que diz respeito ao Covid-19, tudo se indica, apesar de ser um vírus novo, de que o organismo humano, criará uma resposta imunológica a ele após adquirir e passar por todos os sinais e sintomas e o corpo combatê-lo. Após compreender todos esses conceitos, como é que são classificados os agentes biológicos quanto ao seu risco? Lá no anexo 1 e 2 da NR32, vou deixar o link na descrição de todos esses materiais que eu estou usando como fonte para poder discorrer o assunto para vocês. Nós temos a classificação dos agentes biológicos quanto ao seu risco. E como que se dá essa classe? Ela se dá de 1, 2, 3 e 4, são os 4 graus de classe de risco, e ela leva em consideração o risco individual de contaminação, o risco de propagação à coletividade e se existem medidas de tratamento e profilaxias eficientes, eficazes, e varia de baixo, moderado e a elevado. Vamos pegar uns exemplos aqui que eu trouxe nesta imagem. Nós temos, por exemplo, o vírus do sarampo. O vírus do sarampo, ele é categorizado quanto a seu grau de risco no nível 2. Isso quer dizer que ele tem um risco individual moderado, um risco de propagação à coletividade baixo, mas principalmente falando nas medidas de profilaxia e tratamentos eficazes. Existem, nós vimos que o sarampo tem vacinação. Um outro exemplo que a gente usou neste vídeo, inclusive, é o vírus Ebola. O vírus Ebola, ele tem a classificação grau 4. É um risco individual elevado, o risco de propagação à coletividade elevado e atualmente não existem medidas profiláticas e de tratamento eficazes. E no que diz respeito ao coronavírus, o Covid-19, pertencente à família da coronaviridae, vírus humanos, gastroenterite de suínos, hepatite murina, coronavírus bovino, peritonite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviária, coronavírus de caninos, ratos e coelhos. A classificação dele do coronavírus antigo, que este é o novo coronavírus, é 2, pois existem tratamentos eficientes para ele. E o Covid-19, que é o novo coronavírus? Vamos analisar cada uma dessas colunas aqui para podermos entender a sua classificação. O risco individual de contaminação é de moderado a elevado, né? O risco de propagação à coletividade é elevado. E profilaxia e tratamento eficiente não tem comprovação de existência. Logo, o coronavírus Covid-19, ele se enquadraria na classificação de risco número 3. Risco individual moderado, propagação à coletividade elevada e não há tratamentos e profilaxias existentes para ele. E para poder finalizar, estarei trazendo para vocês os conceitos e diferenciações de pandemia, epidemia e endemia. A pandemia, que é o que foi declarado com o novo coronavírus, é quando uma doença infecciosa se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas em todo o mundo. Em 2019, por exemplo, nós tivemos a gripe suína, que matou milhares de pessoas e foi classificada como uma pandemia. Além do Covid-19, são exemplos de pandemia a AIDS, a tuberculose, a peste, a gripe asiática e a gripe espanhola. Já a epidemia, em resumo, são surtos de doenças em diversas regiões sem a propagação entre países, por exemplo. Podemos citar o caso da epidemia de quando a dengue acontece em várias cidades. E a endemia
são casos onde não são classificados levando em consideração em conta o número total da ocorrência. A doença é endêmica quando aparece com frequência em um local, não se espalhando por outras comunidades. Então vou ficando por aqui, finalizando esse vídeo. Se gostou, peço para vocês compartilhar com o maior número de pessoas o possível que tem interesse nessa área de saúde e segurança do trabalhador. Vou pedir para vocês aqui um apelo que fiquem em casa, só saiam em extrema necessidade, pois nós vimos aí algumas deficiências do Covid-19. Acabou que eu falei sobre ele nesse vídeo, o objetivo não era estar trazendo ele, mas acabei falando um pouco sobre ele. Fontes de informação, peguem o site das prefeituras nas quais onde vocês moram, os sites das secretarias estaduais de saúde e do Ministério da Saúde. Confiem apenas em fontes oficiais. Lá todas as informações acerca do andamento da situação serão divulgadas, pois infelizmente muita fake news é disseminada por aí causando pânico e terror, e a gente precisa compreender o real cenário da situação. E as autoridades estão trabalhando incansavelmente para monitorar e trazer informações verídicas para a população. Fica meu abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!